Um dos maiores musicais, um clássico, tá de volta aos palcos. Estou falando de Ópera do Malandro. E é por isso que eu, Fernando Prado, recebo hoje, aqui no nosso Em Cartaz Rádio Disney, a Carol Costa e o Farjala, que são desse espetáculo. A atriz que está também, né, fazendo aí uma dessas grandes protagonistas. E o Farjala, o criador, idealizador e encenador, um dos maiores nomes hoje do teatro brasileiro. E prazer estar com vocês aqui hoje. Prazer é todo meu. Prazer é nosso, Fê. Obrigada. Quero começar já, Farjala, te perguntando por que trazer essa Lapa carioca dos anos 40 pro palco em 2026. A verdade verdadeira é porque a mamãe me pediu isso em 2013. De verdade, sua mãe de primo. De primo me pediu isso. Em 2013 eu fiz o Prata Palomares, que é um filme do Zé Celso e do André Faria. Eu fiz no Rio, morava no Rio. E era muito sangue, ditadura militar, não sei o que, eram 20 atores em cena. Foi a última vez que eu atuei, graças a Deus não sou mais ator. Daqui a pouco tempo ele tá de novo no palco, tá? Já fez 10 anos isso. Já 10? Porque foi 2013. Uau. Aí a mamãe assistiu e falou assim, nossa, podia tanto montar a Ópera do Malandro pra mim. Aí eu virei pra ela e falei assim, não gosto de musical. Não, detesto musical. Corta para. O espetáculo tá lotando teatro todos os dias. E aí, em 2019, a gente fez eu tive a ideia com a Marcela Altberg de montar o projeto. Marcelinha Altberg é uma que trabalha com casting, uma diretora de casting, né? E na verdade, foi uma coisa pré-pandemia, né? Tá. A pandemia veio, assolou todos nós, né? Sim. E aí depois a produção é do Marco Griesi, da Daniela Griesi, sempre foi. E corta a gente está montando em 26. E quando começa, então, beleza, veio por essa ideia da sua mãe, esse pedido, e aí você começa em 2018, 2019. Porque, veja bem, né? Eu sou de 78, ano que a obra foi escrita. O Chico escreveu a obra pensando na obra do Brecht, né? Porque a gente não pode falar da Ópera do Malandro sem falar da Ópera dos Mendigos, do John Gay, que foi escrita há 300 anos atrás. Uau. Então, 300 anos é muita coisa. Falando de um quadro de sociedade, né? Sim. A sociedade como é lá, Londrina e tudo. Aí depois o Brecht, depois de 100 anos, escreve a Ópera dos Três Vinténs e depois o Chico escreve a Ópera do Malandro, pensando nessa coisa do malandro da Lapa carioca e tudo mais. Então, que tem uma questão social, política muito forte, né? Desde a obra do John Gay. Então, isso não é porque é no Brasil, não. Tem uma coisa aí de questão social, política e cultural de uma época que você vê que 300 anos nada mudou, né? Enfim, então bem atual. Muito atual. E você ainda... A gente não muda, né? Muda, eu acho, né? Um achismo. Muda a questão do celular, da internet, mas a gente, ser humano, é difícil, né? Demora eu sempre muito, vou né? falar da Divina Comédia, escrito em 1300, pelo Dante Alighieri, que... Sim. Fala de uma sociedade e a gente está aqui repetindo padrão, né? A onda é essa, repetir padrão, eu entender essa palavra. Daqui a pouco quero ver com você como você trouxe esses novos elementos também para poder dialogar ainda mais com o nosso mundo contemporâneo. Mas deixa eu falar com a Carol, porque você... Bom, já te vi em vários musicais, a gente falava agora há pouco sobre isso. Como é estar no palco para fazer a Ópera do Malandro, nesse momento que a gente está celebrando quase 50 anos de texto. Quase 50 anos. Obrigado por me falar. Mas é isso, né? Porque ele acabou de falar da idade dele, logo. Tem sido uma celebração. Celebração e também porque vem desse sonho do Farjala. E acho que rolou esse convite há quase 2 anos atrás, né? Uau. A gente estava com Clara Nunes, eu estava fazendo Clara Nunes. Tinha começado, né? Tinha começado o ensaio Clara. E você já estava na cabeça? Já tinha, 2019, né? Já estava andando. Eu fiquei 1 ano em cima da adaptação. E aí o Marco Griesi veio com convite. Perfeito. E, claro, com o aval do diretor, né? Sim. Eu falei, gente, mas mal comecei a trabalhar. Deixa eu entregar meu trabalho aqui. Vocês já me querem outro? Deixa eu fazer Clara Nunes aqui. 2 em 1, né? Deixa eu fazer essa guerreira primeiro. Ou seja, agora eu tô fazendo a Terezinha já pensando no próximo. Entendi. É verdade. É um contrato vitalício. É um contrato vitalício. Não, mas é que eu amo demais essa produção. Os irmãos, a Dani, o Marco Griesi e o Farjala também. Agora a gente tem uma relação para além dos palcos. Sim. E tem sido maravilhoso, uma celebração realmente, porque quase 50 anos desse texto. E como ele falou, assim, que foi escrito na década de 40, mas que atravessou décadas, atravessa o tempo. Sim. É uma obra super atual, contemporânea, porque fala de preconceito, de traição, de amizade, de amor, de dinheiro, como o Chico, né, parafraseando o Chico, sim, mais de dinheiro do que de amor. Opa. Então,
tem sido maravilhoso. E muitas Terezinhas por aí, pelo mundo? Conhece várias? Muitas. Tem sido uma revelação, assim, fazer a Terezinha, no sentido que é uma figura feminina que ela pode brincar com a dualidade. E isso me pega num artístico e como mulher também. Sim. E eu tenho visto, assim, as respostas, e muito das meninas jovens, assim, que é muito legal, que não é da época delas. Verdade. Então, o teatro está lotado de jovens. Isso é muito bacana. Isso é importantíssimo. Importante, para quem não conhecia a ópera do Malandro, está conhecendo. Sim. Que dialoga com a nossa sociedade e muito do que a gente passa ainda. Então, a Terezinha, ela é uma figura forte, assim como todas as mulheres dentro da peça, que o Farjala quis dar um protagonismo. Sim. Foi. Né? É isso mesmo. Então, a Terezinha, a Geni, é interpretada pela Valéria Barcelos, maravilhosa, super Sim. potente. A Vitória, pela Totinha Meirelles, e todas as mulheres dentro da peça. Tem uma força muito grande mesmo. Tem assim, uma força feminina. Os homens meio que estão ali, assim. É porque Meio que quando obedecem, você fala, meio que seguem, quando né? você fala de muitas Terezinhas, muitas Genis, muitas Muitas. Vitórias e as outras meninas, porque são mulheres que sobrevivem, que procuram sobreviver dentro desse sistema que é criado por homens, Sim. profundamente masculino. Sim. E que Exatamente. os corpos estão ali o tempo inteiro sendo barganhados e negociados. Sim. O tempo inteiro. Então, Mas nessa montagem a gente percebe que a ordem, muitas ordens vêm muito Das das mulheres. mulheres. Da morte, O da comando. prisão, o comando. O comando. O comando tá muito na mão das mulheres. e é ali. muito legal hoje, em 2026, a gente falar sobre isso e poder dar voz a essa questão, às questões femininas, no sentido que essas mulheres, elas sabem jogar melhores que os homens, Boa. dentro da visão do Farjala. Sim, sim. É. Por Tem onde que você expressão. começou, Farjala? Assim, qual que é o primeiro passo quando você decidiu montar a obra? É música? É um figurino? É um tecido? É o que que é? Cara, eu fui pro texto. Texto. Eu fui pro texto, comprei, até dei um de presente de aniversário para ela. Comprei Sim, o vários original. livrinhos da obra, porque não existe mais, então eu comprei no sebo, sites Nossa, de que venda. massa, né? E aí o Griese recebeu da Bramos, não, de textos, Sated. da Sated, muito obrigado, o original. É. What? E aí me deu de presente, com a capa escrito em letra Sei. cursiva, sacou? Com uma caneta. Pelo amor de exatamente. Deus. Então eu comecei bebendo aí, Que máximo. de mimeógrafo, sacou? Gente, Gente, ninguém vai saber o que é mimeógrafo. Que loucura, que emocionante. Acho que nem você sabe, né? Não. Enfim. E aí, cara, Cara, eu que fui legal. pro texto. Eu falava muito porque, assim, a gente tem um patrocínio da Petrobras, que é uma empresa que patrocinou o Clara Nunes e nos deu a liberdade de poder falar dos Brasis Sim. plural que a gente vive. E tal qual Ópera do Malandro. O meu diálogo é muito amplo com a Petrobras. E eu acho importante, porque é uma empresa que patrocina a cultura no Brasil. Sim. Né? Então, para poder falar de um espetáculo musical brasileiro, eu precisava também dialogar com aquilo que a Petrobras Claro. acredita. Claro. Então, de trazer também esses Brasis. Eu busquei realmente tirar o sumo da obra, sabe? O caudaloso da obra, para Sim. poder passar para o espectador, claro, com esse olhar da mulher, do Sim. feminino, né? Porque eu tinha latente na minha cabeça, Anitta, vai malandra, eita louca, tu brincando com... E está lá mas eu falei um dia pro Gui Leal, que é o nosso diretor musical, eu falei assim, eu preciso de Vai Malandra cantada como ópera. Sim. Porque, na verdade, as canções, e era um pensamento meu também, eu pensava muito no sentido de por que ópera do malandro? Né? São tão antagônicos, né? Aham. São termos É o malandro diferentes. de um lado da Porque- rua. Exato, né? e a ópera, a questão burguesa, Burguesa, classicista isso. e tal. E Da o elite. malandro, né, essa coisa gingada e tal, externa não, diferenças de classes Sim, e sim, tudo sim. mais, né? E eu pensava assim, cara, tem uma representatividade tão grande em tudo isso. E virei pro Gui e falei assim, eu preciso que toda a obra seja cantada em algum momento, tenha Operística. pegadas operísticas. Que lindo. Para não ficar só naquele final, né? Sim. Ai, meu Deus do céu, me sinto... Que é uma compilação de algumas óperas legítimas, verdadeiras, que o Chico foi interessante. colocando naquele final
que para o Max se redimir, né? Para a família Duran se redimir com a filha e com o Max. Que é aquele navalha. gran finale É, o gran finale. circense, Que é popular, aquele- festivo. Isso, que é um carnaval, Que eu né? fiquei meio maluco quando eu assisti. Eu falei, Mas o que então, tá o que está acontecendo? acontecendo? É isso, é a quebra. Todo mundo fica Isso é assim. Brecht. Falei, mas Não, não o era Brecht, pra... olha o Brecht ali. Mas eu, isso eu é da lembro do peça, fim da tá? peça, não era assim. Sabe quando você pensa assim, mas não era assim. Mas o final da peça sempre foi Sempre. circense assim. Sempre foi. Caramba. É uma crítica, né? A questão da ópera, a questão burguesa, enfim. E você coloca o Vai Malandra, só te interrompendo, você coloca também o Voguing, que é Mas aí também, não, mas né? entra em outra esfera. Sei. Que também é uma questão, o Vai Malandra, porque para mim o malandro, na verdade, é a personagem que essa menina aqui faz. Sei. Não é? A Terezinha é a grande malandra. É ela. Porque ela é a vitoriosa. Não tem vitorioso, né? Eu acho que não tem. Não tem para quem torcer, porque todo mundo do mesmo jeito não tem, amor. Não tem pra quem não tem torcer. vilão. Mas ela circula bem em todos os... Ela em é todos, muito né? terrível. E muda de status. Ela é terrível, ela Né? é terrível. É porque ela não terrível. pede empatia, ela não tá preocupada com o julgamento. Ela é o que ela é, ela ocupa o Exatamente. espaço. Mas em algum momento ela é ingênua? Não, ela se Nunca. faz de ingênua. Nunca, Nunca. nem no início. A atriz defendendo a personagem. A atriz, tem umas coisas que a gente discorda, eu defendo a personagem. A gente discordava muito durante. Eu falava, amor, ela é. Até que Vanessa da Mata assistiu a nossa estreia e falou assim, me ligou uma semana depois com a peça efervescente na cabeça da Sim. Vanessa. Também escreve e tal. Aí a Vanessa, que é muito nossa amiga, falou assim pra mim: eu tive uma ideia, eu queria te falar. Põe na boca da Terezinha, por favor, no final, que ela é Terezinha Fernandes de Duran. Para deputada para federal. deputada federal. Maravilhosa. Aí eu falei, tá bom, amor, vou colocar. Então essa é uma Genial. fala da Vanessa no Genial. meio. E é genial. Mas ela tem uma dualidade. Eu defendo a personagem no sentido que você me perguntou das mulheres. Eu acho que isso é lindo. Eu acho que por isso também eu tenho recebido muito feedback Tá. das meninas se emocionando com a Terezinha, com a Geni e com as outras mulheres. Sim. Porque ela tem uma dualidade no sentido que quando ela entende que ela não vai ser escolhida, ela escolhe a si mesma. Isso é maravilhoso. Nossa, E isso é muito verdade. difícil hoje em Maravilhoso. dia como mulher. Exatamente. Porque Você o Max, né, para você sair de uma relação, para você se escolher, para você se amar primeiro. Então ela já entende, ela tem uma sabedoria vinda dos pais, que são dois malandros, dois grandes malandros. Sim. Ela já aprende a jogar desde cedo. E ela se apaixona por esse malandro. Só que ela se apaixona pelo risco, pela dupla que eles podem formar. Só que quando ela entende que ele não vai escolhê-la, ela falou, vamos escolher em primeiro lugar. E toma decisões... Assim como a Geni se escolhe, assim como as outras mulheres se escolhem Aí. indo pra passeata pra entregar o malandro. Sim. Então, existe um poder bonito feminino isso. muito grande. É que bonito. Legal, né? É que a gente tá falando aqui, pra quem tá assistindo a gente tá falando de um espetáculo, que é uma história ficcional, mas a gente tá falando da vida. Então, se ainda não sacou, vamos sacando. Que é isso, a gente tá falando da vida, a gente tá falando do dia a dia, né? Mas você do nossa veja- relação como ser humano no dia a dia. Mas Exato. você veja, como uma obra que ali eu faço uma pegada extremamente melodrama vitoriano, exagerado, né? Com uma caracterização As da Simone máscaras, né? Momo ali, né? Que não é máscara, é um mascaramento. Sim. Que na verdade nem mascaramento é chamado, é maquiagem mesmo, Tá, né? Porque tá. se máscara como pintura, Tish Viana que me explicou isso, eu não poderia ter falas, então eu teria que Entendo, pintar só a entendo. parte de cima para poder ter boca, porque a Entendo. máscara não fala, então é chamado de mascaramento. Perfeito. Tem a questão da pele preta que não pode, eu não queria que fosse uma maquiagem branca, então Branca. não é branca. Branco é para o elenco que é branco. Quem é preto leva uma outra coloração na pele. Então é uma maquiagem da Simone, a caracterização da Simone Momo. Então tem essa coisa dos exageros, é tudo muito pensado. O exagero no figurino que o Gagu assinou o figurino junto comigo, que é uma mulher maravilhosa, que eu amo, que tem essa coisa do exagero também, do pensamento desse lugar. O Chris Eisner assinou a cenografia, que é pensada em múltiplo, né? Você vê que são vários portais, são múltiplos. Sim. É como se a gente estivesse vendo teatro dentro de teatro dentro de teatro. Sim. Sabe quando você bota o espelho em frente ao outro? Que vai abrindo Exatamente, são as multiversos ali. camadas, né? Tudo é muito sobre camada. E aí do texto, lá naquela pergunta que você me fez começando, eu fiquei 1 ano em cima desse texto para poder fazer essa sinergia feminina acontecer. Tá.
E eu não podia não colocar uma atriz trans para não fazer a Geni. Sim. Né? Muita coisa mudou de 2019. Sim. Tenho falado muito com a Marina Martey, que também é uma atriz trans, que faz a peça, e com a Valéria, e falávamos sempre muito sobre isso. Né? Vamos agora, 25, 26, 20, acho que a partir de 21, temos atrizes trans, atores trans. Sim. Então não tem como não dar trabalho Claro. para essas pessoas, Sim, entendeu? sim. E vamos dar a Geni o lugar que é dela de fato, né? Então virou uma potência. Era a cena para mim, porque a minha mãe de novo, né? A minha mãe, eu tinha 1 ano, eu cantava Joga Pedra na Didi, que é o nome da minha mãe, né? Joga Bosta na Didi. É mesmo? Ela é feita para apanhar, ela é boa. Que reflete também como um espelho para minha Sim, mãe, enquanto sim. mãe solteira e tudo Claro. mais, né? Mas ele também é criança cantando simplesmente uma melodia. Né? Exato. Mas eu cantava porque eu não sabia falar Geni. Sei, Então tu era cantava Didi. Didi. Eu tenho o disco da minha mãe lá de 79, Uhum. porque vejam bem, para quem está assistindo, a peça o Chico escreveu em 78, depois o Rui Guerra, que é um cineasta gigantesco, fez o filme. Junto com o Chico, roteirizando. E aí o Chico escreveu canções para o filme, Tá. que não estão na peça original. Tá. E muita gente fala assim, a Ópera do Malandro... Não. Ah, tá bom, não sei o quê. Aí vai conhecer as canções que às vezes você canta em casa e nem imaginava que era E da o público peça. canta junto com a O gente. público canta, é muito Isso legal. que é muito. Que vira uma grande ciranda, vira uma grande celebração. E essa cena específica da Geni é um ponto alto, assim. A catarse, né? É super. Eu fiz essa, como todas as cenas, elas foram muito pensadas. Talvez esse espetáculo seja o que mais, ontem falando com a Carol, a gente falando no telefone, talvez seja o espetáculo que eu mais me guardei, assim, eu me distanciei de todas as pessoas do meu ciclo de amizades. Eu me fechei muito para fazer esse projeto, assim. Mas Não sei te explicar por quê. Mas tem como não se fechar? Porque você acabou de trazer, vocês dois estão trazendo vários nomes de pessoas super competentes do teatro, das artes, etc. Ou seja, a gente percebe que o teatro não se faz sozinho, um espetáculo também não se faz sozinho, muita gente em cena muito mais atrás ainda. Não, eu esqueci até de falar da Leilane Teles, que é minha diretora de coreografia, que é um escândalo. É que abre um nome, aí vem um monte, hipertexto ali. exatamente. Mas, ao mesmo tempo, a sua figura é uma figura centralizadora desse espetáculo. No sentido positivo, né, Paixão? A Centralizador. crítica social. Não, porque a pessoa aqui, enfim, quando né? a gente fala É de centralizador, onde eu acho vem, né? pesado, Tá bom, né? então onde... Pode ser. Coordenador. O coordenador. É que o coordenador não Mas dá é o o líder, tamanho. é o não nosso dá o líder. tamanho. É o líder. melhor. É. Líder também não gosto muito. Mas Então enfim. você... É isso que eu ia te perguntar também. Você dormiu durante essa Dormi. É Desculpa. Desculpa. Dormiu muito, Dormi Mickey. muito, Mickey. Dormiu Mickey, bastante. eu amo você, eu dormi muito. Dormiu Aliás, vou bastante. fazer Vou me aventurar num Disney aí. Vai pra Não Orlando posso mesmo? falar, não posso falar, mas no deixo aqui musical. no musical. Vou me aventurar no mundo Disney. Mas Então, em eu breve, volto Farjala aqui, volta aqui. Volto. Esse, com certeza, É. volta aqui. Mas é isso, assim, você falou que se fechou, mas acho que também pro ator, pra atriz, é necessário também se fechar pra entender essa dimensão, não é, Carol? Eu me fecho muito. Me fecho, me isolo, deixo de viver um pouco, aviso os amigos. Eu falei, daqui a pouco eu volto. Não posso ter ensaio. O companheiro. Porque é um processo, eu acho muito solitário o processo do ator. Não sei da direção. Mas, assim, do ator eu acho muito solitário. Eu Porque, acho que o ator é mais. porque assim, exatamente. existe o direcionamento dele, que a gente suga tudo que a gente pode, porque uma direção inteligentíssima e tudo de referência que ele dá pra gente. Sim. Mas existe o nosso processo Claro. de camadas que eu acesso às vezes para a minha Terezinha, que talvez ele não saiba, mas que para mim é muito construtivo como atriz. E que reflete. E que né, reflete depois de pra alguma forma, em alguma camada no palco. Uhum. Então eu acho assim, claro que tem o nosso ritual, do nosso grupo, do nosso coletivo, da nossa companhia, mas eu acho que só o que o outro passa, a gente não sabe, não tem como saber. Então eu acho muito solitário, particularmente, mas isso é enriquecedor como conjunto. É porque, para as pessoas que estão assistindo e ouvindo, é assim,
Fazer arte é uma coisa que às vezes parece simples, né? E não é. Mesmo que seja dentro de uma comédia ou num drama, não é. Tem muitas camadas. Eu costumo dizer que é uma cebola. Quando você parte uma cebola, não tem várias camadinhas ali? É mais ou menos nesse sentido, assim. Foi um trabalho sofrido para mim no sentido de realmente me perceber enquanto artista. Eu venho da responsabilidade do Clara Nunes, né? Que foi um musical que mudou o teatro musical brasileiro. Eu posso dizer agora, depois de 2 anos da estreia, mudou o paradigma do teatro musical brasileiro. Isso aí, sem sombra de dúvida. E isso é de uma responsabilidade. Eu não falo isso como um algoz, uma coisa, entendeu? Não. Isso não é de arrogância e prepotência, mas e estar nessa casa, que é o Teatro Renault, fazendo agora o ópera, né, gente? porque veja bem, o Clara Nunes, a gente já tinha estreado, foi o primeiro teatro musical brasileiro a entrar naquele teatro. Foi o Clara Nunes, a tal guerreira. É histórico, não tem como apagar isso. Sim. E o Ópera do Malandro foi o primeiro musical brasileiro a estrear no Teatro Renault. Uau. Então, é histórico. Então, pensa na minha cabeça, se alguém estudar um dia e falar, o primeiro a entrar aqui foi o Clara Nunes, o primeiro a estrear foi o Ópera. São responsabilidades, não tem como eu negar isso e passar em branco, né? Mas é uma resposta que vocês todos abraçam com uma competência. Quem não assistiu, corra, assista logo. Até dia 15 de março. Mais 3 semanas. Corra, por favor, corram. Vocês são grandes contadores de história. Qual é o maior desafio de contar essa história? Qual foi para vocês? Ou qual é diariamente? Porque o teatro é um desafio diário, por mais que seja ensaiado, as marcações, o desafio ele é renovado. Teatro nasce e morre a cada dia. Nasceu quando começa, esse dia, né? Vamos supor, hoje tem peça. Começa aqui agora, falou a primeira fala, a última fala, a luz apagou, blackout, acabou. Amanhã vai ser diferente, porque cada ator vai ter, né? Nasce e morre a cada dia. Fala você primeiro. Tantas coisas, mas eu acho que, como a gente estava falando antes, é um serviço que a gente faz, né? A cultura, a arte, o teatro, enfim, todo tipo de arte. É um serviço que a gente faz para a sociedade. Então, é uma responsabilidade a gente recriar o ópera, né? Depois de tantos anos, depois de tantas montagens. Na visão do nosso diretor do Farjala, com muita brasilidade, com muita verdade e dentro dessas camadas de um melodrama, de um exagero, porque isso também precisa de verdade para ser feito. Não, de um trabalho de corpo de um que trabalho, te exige, né? Assim, isso tem uma dificuldade, assim, é um teatro completamente físico, né? E teatro musical, a gente fala que a gente é atleta, né? A gente canta, dança, atua, e é ali o tempo inteiro, 2h15, 2h10, nessa pegada física. 4h30, você tá em 2 sessões, né? Pelo amor de Deus. Sábado e domingo, sim, 2 sessões. Sem abandonar essa fisicalidade. Sim. Posso esquecer de falar da nossa orquestra, que está lá também. Que faz parte do nosso elenco, da nossa equipe. São 2 camadas, né? O elenco em cima, a orquestra embaixo, e a gente sente reverberar. E eu ainda abri a orquestra, não sei se você percebeu, eu abri o fosso na lateral também. Então quem senta nas primeiras fileiras vê todo mundo aqui, ó. Ah, que lindo, essa eu perdi. Eu acho que também tem o desafio. Esse é o desafio. E tem o desafio também dele como diretor, assim, desse olhar que ele tem, que ele é ousado. E não deve ser fácil, né, Farjala todos os dias ali? Fala pra mim. Fala pra mim, Carol. É uma relação de amor e ódio. Te entendo. Que horror! Engraçado que eu te entendo. Engraçado eu te entender. Mas eu já tenho essa linguagem. Eu já sei essa linguagem. Ela já me conhece. Ela já sabe. Ela sabe onde acessar. Mas é tão legal quando o diretor desafia o ator, né? Sem Para ele dúvida sair alguma. do conforto, do comodismo. Isso que é maravilhoso. É meu papel, bicho. Né? Eu estou vivendo isso há 3 anos, né? Sim. Sei lá, quase Com 2 outros anos e meio. musicais e tal. Vindo do Clara, e e agora agora? com... Não, foi tudo muito intenso, né? O Clara Nunes, caraca, bicho. Sim. E o ópera é outra intensidade, né? Precisa falar, é porque é tanta coisa, gente. É que assim, quando eu assisto, eu vejo uma Torre de Babel, eu vejo a malandragem, eu vejo a rua, eu vejo essa coisa telúrica, essa coisa da terra, eu vejo a Umbanda, eu vejo o candomblé presente, eu vejo tudo isso que é tão humano e tão próximo, e por isso que é a minha pergunta desse desafio, porque são tantos elementos. O Clara Nunes eu não poderia falar de Clara Nunes
sem falar do candomblé, né? Não, uma religião de matriz africana não poderia falar. Então eu falei, se a Clara é o candomblé, então agora eu vou fazer o ópera com a Umbanda, que são duas coisas distintas. Sim. Então, Umbanda é o povo da rua, que são o Zé Pilintra, o Malandro Carioca, as Pombagiras, os Exus, que eu amo de paixão e tal. Então, é para eles. Como próximo, eu vou fazer com a Kimbanda, entendeu? Olha que interessante. Exatamente. Tem todo um jogo aí. O próximo dessa trilogia aí. Então, olhar o meu... Eu acredito que o maior desafio é porque quando eu ponho na visão, algumas pessoas acham meio egóico, e não é sobre isso. O na visão é porque, às vezes, as coisas elas aparecem para mim. Sim. Elas aparecem nos meus sonhos. E eu levo isso para a cena, entende? É uma coisa, sempre foi assim, eu acho. Então, linkar isso tudo, eu comecei a entender, somente nesse processo, que eu preciso ficar sozinho, assim, entendeu? Eu tenho meu companheiro, que é o André, que sabe dessa responsabilidade aí do que é o meu trabalho. E né? consegue lidar com isso? Não, E manter o casamento? ele consegue, mas é justamente isso que é o legal, né? Sim. Porque ele é o meu silêncio, Ah, bonito. entende? Ele é o meu silêncio, porque é o momento que eu vou para ele, é o momento que eu desligo de tudo. Importante. E é importante desligar. Ontem eu cheguei a pensar assim, gente, quando parar um pouco a ópera, eu nunca falei isso na minha vida, eu preciso de uma semana de folga na minha cabeça. Não é uma semana de folga, vamos viajar, não. É uma semana de folga da minha cabeça. Porque é muita coisa na minha cabeça. Mas você ainda faz um processo criativo que é seu, que eu conheço de muito tempo, de às vezes, sei lá, vem aqui, aí vê uma imagem, aí recorta, pega, fotografa e fala, mas isso é para agora? Não, isso aqui pode ser para daqui a 30 anos, mas segura que essa imagem da Comédia dell'arte aqui pode ser que eu use lá daqui 7 anos. Então pensa, se você me conhece desde 1998... Precisamos lembrar, botar data nessa história aí, né? Precisa, então é uma longa estrada, né? Nada mudou. Tá. Então pensa o tanto que eu tô exausto. Se nada mudou, cara, eu tô exausto, gente. Mas feliz. Feliz, exausto, porém feliz. Vamos fazer um convite? Mais um convite para quem ainda não assistiu, por favor, meninos? Carol. Olha os olhos da Carol. Vamos lá. Corram para assistir Ópera do Malandro no Teatro Renault, mais 3 semanas até 15 de março. Sexta às 21, sábado 17 e 21, domingo 15 e 19 horas. Olha que maravilha. Pronto, na ponta da língua. Na ponta da língua. A gente vai jogar? Pra gente fechar, obviamente, não podem ver a resposta do outro. Tá bom. Eu peguei os 6 nomes, os 6 protagonistas, assim. E eu vou falar algumas características, alguns verbos. Meu Deus do céu. Vocês me falam como eles são muito, muito ligados e às vezes tem verbos que servem muito pra 2 ou 3 personagens. Mas tragam um nome principal. Se eu errar, o diretor vai me matar, né? Vai. Não pode vou até dar, rolar que uma eu vou demissão errar. já na última semana, talvez, esse espetáculo. Um stand-in vai ter que entrar, imagina. É pra escrever o nome do personagem. Isso, Tá. só tipo, né, o primeiro ali. Tá. Então vou começar com uma figura. Eu vou pra essas coisas, você sabe. eu sei. Minha cabeça não funciona. Então, pra facilitar, vou falar não assim. vai não facilita. Não facilita, vamos, não? Não. Então não vou falar se é ele ou ela, tá? Tá. Então vou falar aqui, ó. Enganar, seduzir, conspirar, negociar, corromper, manipular, fingir, ludibriar. Posso falar se é ele ou ela ou não preciso? Pode. Ele. Ele? Ele. Ah, agora já foi a minha resposta. E virou. Max e Todes. Eu não vou tirar essa resposta. Ah, é verdade. O Max Overseas aqui pra mim. Max Overseas. Mas, são amor, personagens. Todes. Por isso que eu falei, tem verbos que vão... Mas o Max Overseas tá pra mim. Gente, eu adorei esse negócio. Vamos mais um agora, hein? Ó, essa figura. Amar, desejar, questionar, sofrer, rebelar-se, escolher, iludir-se, apoderar-se. Calma. Pode? Pode? É que é isso, né, gente? Vai. Eles que são os donos desse espetáculo. Eu tenho nomes aqui, mas se eles falarem, eu vou ter que aceitar. Virou.
Geni, eu vou ter que aceitar Geni. Quem é? Quem Eu era? tava Terezinha. A Terezinha não sofre, não amor. sofre. Olha lá. Nenhum momento. Não. Olha, gente. Eu falei pra não você, sofre. quando ela entende que ela não vai ser Ela não escolhida, ela dá a volta por sofre. cima. Pegamos com Geni, Geni foi. Assim é. Assim é, assim será. Ela sofre, eu botei Geni. Os dois ao mesmo tempo. Tem mais um então. Dominar, explorar, controlar, comercializar, enriquecer, ameaçar, impor autoridade. Foi? Virou Duran! E Vitória colocou os dois ainda. Colocou Duran e Claro, Vitória. a mulher nunca vai estar de fora. Mas Tinha ela- colocado Duran Eu acho que aqui. ela tem um pensamento de amor, assim. A Vitória, ela é terrível, mas ela ainda tem uma... Ela que decide, né? Isso não é meu, isso é do Tá. Chico. É porque eu acho que as pessoas... Enfim, aí entra em um outro contexto, né? Eu Mas tô a respondendo em Vitória- relação à Claro, visão de Jorge Farjala. Entendi. A Vitória, no texto original, ela que fala, eu quero ver as tripas dele, entendeu? Eu quero ver. É ela que decide. Olha Só que eu acho que nunca... Eu não sei, é porque é enfatizado mais ali nessa Sim. montagem, talvez, não sei. Vamos o último pra gente fechar, então. Já que Geni já apareceu de forma assim, total. Então já vou deixar Geni, já foi lá, já aceitei. Agora temos mais uma pessoa que é corromper-se, negociar, proteger criminosos, abusar do poder, colaborar com malandros. Eita, gente, agora... Não pode falar desculpa, gente. Bota aquele pi. Dá um Corta. negócio aqui. Meu Eu botei, Deus, não sei se tá corta. certo. Colaborar com malandros. O Chaves, o Tigrão. Tigrão, Inspetor Chaves. Gente, eu Inspetor botei a Chaves. Vitória. Eu estudei mais que você. Tigrão, a Mauri Lorena. Ou seja, a partir Ai, da próxima gente, desculpa, semana, eu falei um espetáculo palavrão, me perdoa. inteiro, o musical inteiro será modificado só por causa desse jogo, que a gente vai rever um pouco aí. Mas você tá orgulhoso da sua atriz, né? Eu Porque sempre ela sou tá, orgulhoso. Eu sempre sou orgulhoso. Carol, obrigado. Eu amo. Fajala, Ah, não, mas já obrigado. acabou? Acabou, rápido. Ah, não, né? gente. Ah, não. Gostou? Ah, não. Obrigado por estarem aqui. Desculpa. Bota o pi, aquele pi. Volto em breve para falar de outros musicais, então. De outros Então, eu quero vir falar do espetáculos. da Disney, que Tá. ela tá também. Olha! E aquele terceiro que você falou da trilogia, eu também tô? Já vamos fechar um contrato agora aqui? Vamos deixar pronto. Vai já ter isso que aí? tá, Eu ué. não espero menos que isso. Eu gabaritei Igual o jogo. o questionário, o jogo. É, eu perdi, porque eu pus... Até 2030, a Carol Costa tá em todos os musicais do Fajala de agora. Meninos, obrigado. Mais uma Obrigada, vez. Meu Fê. amor. E Obrigada. você, se ainda não se inscreveu, se inscreva agora no nosso canal do YouTube aqui na Rádio Disney. Também pode ouvir como podcast lá nas suas plataformas de streaming digitais. E vambora, eu sou o Fê Prado e volto a qualquer momento por aqui. Beijo, esse foi o Em Cartaz.